Fala, meu povo! Bem-vindos ao Westeros de novo! Ah, não, era só o... É, só o... Obrigada. É que eu me empolgo um pouco. Então, hoje, dia polêmico no mundo de Game of Thrones. Hoje, dia 28 de abril, data que esse vídeo tá indo ao ar, é o dia que Arya Stark, em 2019, no terceiro episódio da última temporada de Game of Thrones, também conhecido como The Long Night, matou o Rei da Noite. Ai, mas eu nunca vi Game of Thrones e você me deu um spoiler. Acredite, esse spoiler até te faz bem. Esse spoiler até acalma seu coração e faz você já saber o que vai acontecer, que aí você não cria expectativa. Cria sim, porque o livro vai ser diferente da série. Vai. Em termos de livro, podemos fazer expectativas. Porque, cara, o que tem de diferença entre livro e série... É muita coisa. Não tá no gibi! A gente anunciou recentemente, há mais ou menos um mês, que a gente faria um projeto... Tem tudo isso já? Pra você ver. Que a gente faria um projeto. Eu vou ser bem honesta com vocês aqui, tá, gente? Sim. Que a gente faria um projeto falando um pouquinho da nossa experiência com os livros de Game of Thrones e as diferenças que mais chamam a atenção da gente. Pra quem não sabe, a gente tem um clube do livro, já vai completar um ano agora em junho que a gente tem esse clube do livro de Game of Thrones. A gente tá terminando o 4º livro da saga, a gente tá caminhando aí pra reta final dos últimos capítulos agora. E a gente, enfim, só falta um livro dos que foram lançados da história em que Game of Thrones se baseou. E a gente se sente um pouquinho preparado de já comentar a trajetória de alguns personagens. A gente não quer deixar só pro final. A gente quer ir indo agora comentando com vocês personagens, momentos da história de Game of Thrones, que a gente notou uma diferença muito grande, que fez muita diferença na nossa experiência também. E aí, nesse processo de anunciar o projeto para vocês, a gente tinha uma visão do que a gente queria fazer. Mas aí, internamente, diga-se de passagem, entre nós dois, houveram conflitos internos de ideologia e visão desse projeto. Então, a gente prefere sempre se acertar e chegar a um denominador comum entre nós dois antes de começar alguma coisa, porque nós dois precisamos estar felizes fazendo alguma coisa. Então a gente se alinhou, conversou, replanejou esse projeto. Então ele vai ser de 15 em 15 dias a partir de agora, para a gente poder falar com mais propriedade sobre o que a gente quer falar. E principalmente ele vai ser de uma forma mais leve e descontraída. Porque se tem uma coisa que a gente sempre falou aqui nesse canal, é que nós não somos donos da verdade, nós somos fãs como vocês. Então a gente não vem aqui dar aula de Game of Thrones, de conteúdo nenhum para vocês. A gente viu a série, se apaixonou, a gente tá lendo os livros, estamos tão apaixonados quanto, até mais eu posso dizer, e a gente tá vindo aqui comentar com vocês como se a gente estivesse numa mesa de bar, todo mundo, sobre a nossa experiência com esse momento, com esse personagem, enfim, com cada ponto de Game of Thrones. Então, não interprete isso aqui como algo assim engessado, do tipo, ai, eles pensam assim, meu Deus, eu não, e eles são horríveis por isso. Cara, é a nossa visão do mundo de Game of Thrones. É um bate-papo descontraído. E quem queria ver isso antes, pensa sempre com... Há um velho ditado em Westeros que diz: antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, tá ótimo. Então você já deixa seu like aqui nesse canal. Já deixa seu... Deixa o like no canal também. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição 2 links de 2 grupos. O nosso grupo do Telegram de notícias, onde a gente coloca todos os links, tudo que a gente faz para vocês ficarem sempre em dia. E o link do grupo de Game of Thrones, que eu acho que tenho certeza que lá a galera vai poder conversar bastante sobre todos os temas que você quiser conversar. Beleza? Beleza! Mas vamos lá, eu escolhi, particularmente, eu fui a pessoa que escolhi o tema desse primeiro vídeo. Mas não serei eu que escolherei os próximos, vocês vão saber no próximo vídeo quem vai escolher os próximos temas. Eu escolhi o tema desse vídeo porque, primeiro, eu insisti muito para esse projeto acontecer. Sim. E segundo, essa personagem foi a minha motivadora para fazer esse projeto acontecer. Porque eu ficava... Cada capítulo que eu lia dela, eu ficava, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre por que fizeram isso com Sansa Stark. A gente tá conversando com o Clube do Livro tá retornando as nossas opiniões e tal. Então tá sendo uma conversa ali muito fechada pra galera do Clube do Livro. Sim. Então, como
a gente sabe que tem muita gente que gosta de Game of Thrones, que está sentindo falta porque esse ano não vai ter o que a gente esperava. Nem no ano que vem, eu acho, agora, né? Porque não deu pra gravar nada esse ano. Não deu pra gravar nada esse ano. Então vai demorar pelo menos mais uns 2, 3 anos aí pra ter alguma coisa de Game of Thrones. Mas vou te dizer que eu acho até bom. A poeira baixa. Não acontece através de hype, vai acontecer porque tem que acontecer. Isso. Eu acho até gostosinho, assim, a gente dar aquela relaxada, sabe? Sair desse universo pra depois voltar saudosista. Enfim, eu escolhi Sansa Stark, então, pra gente começar esse papo, porque, pra mim, até esse momento da história, lembrando, não concluímos ainda o 4º livro, estamos aí no caminho final. Pra mim, até agora, ela foi a personagem que mais me apresentou diferenças de comportamento. E eu acho que isso é o mais relevante quando você compara um livro e uma série. Não é a adaptação em si, porque é óbvio que vai ser sempre diferente. Sim. É o comportamento, é a premissa do personagem, é como ela se desenvolveu, pra onde ela tá indo, o que ela já aprendeu. É muito diferente, assim, a sensação que a gente tem com a Sansa desde o início, tanto que existe a piada, é que ela era uma menina muito sonsa no início da história. Depois, durante a Maratochona, que foi quando a gente assistiu todas as temporadas de Game of Thrones com vocês, antes da temporada final, a gente teve uma visão diferente dela, né? Era uma menina muito sofrida, né? Era, tipo, a gente viu que de uma vez só, e já conhecendo a personagem, e já conhecendo todos os acontecimentos, é porque a série tem muita informação em cada episódio. Muita. E o livro não é assim. O livro, ele respira. Ele vai indo, né? E abre a visão de um personagem sobre um determinado momento da história. E como aquela visão e aqueles acontecimentos que acontecem na frente daquele personagem impactam o continente inteiro. Sim. Então, assim, é muito tranquilo ler o livro, porque você tá, primeiro, dentro da cabeça do personagem. Então você ouve os pensamentos. Isso pra mim é o ponto principal de diferença, assim. Você saber que a Sansa está em silêncio numa cena, mas que paralelamente ela está pensando, chegando a conclusões e evoluindo. Na série, óbvio que existe o fator da gente inserir ali também a nossa visão da personagem. Sim. A gente não sabia como eram os livros de Game of Thrones. A gente não sabia que eram baseados em pensamentos e experiências dos personagens. Exato. Talvez quem já tivesse lido o livro olhasse a Sansa em silêncio numa cena e pensasse, cara, tá tudo bem, porque ali ela tá pensando isso, isso e isso. A pessoa já saberia. A gente não. A gente via ela parada e falava, gente, ela não faz nada? É isso mesmo? Ela fica parada fazendo nada? Incomodava a gente, né? Então, eu acho que aí já vem um ponto que é errado da série. Que pra mim é o ponto mais errado da adaptação de Game of Thrones. Mais do que qualquer outra coisa que tenha mudado. O fato dela ter sido feita de uma forma muito sensível pra quem já tinha lido e pouco sensível pra quem não conhecia a história. Os pensamentos fazem muita falta em Game of Thrones. Eles ditam as regras de muitos caminhos dos personagens, Exatamente. Cara, a gente começa a perceber as diferenças desde criança, né? Sim. Porque tudo que foi apresentado... A Sansa, na verdade, assim, esteticamente, é a mais fiel dos Stark. Porque temos Rickon ruivo no livro. Sim. O Bran é ruivo no livro. O Robb é ruivo no livro. A Sansa é a única que segue a parada ruiva, que é a mais parecida com a mãe. Sim. Só a Arya e o Jon que são morenos, né? Então, tipo, é muita diferença física. Eu imagino o cara que leu o livro e foi ver essa e falou, caramba, quem são essas? Quem deve ser esse? Quem são essas pessoas? Mas eu acho que a própria diferença física entre a Sansa e a Arya reforçam muito a relação delas desde criança. Sim. A Arya, realmente, ela era a cópia da Lyanna, né? Ela tinha a mesma premissa. A gente vai ter um vídeo sobre a Arya depois que a gente vai desenvolver mais. Mas ela era muito inspirada, realmente, na linhagem dos Stark. E a Sansa não. A Sansa, ela é delicada, como a Catelyn, como a Lysa. Ela tem esse tom primaveril de correrio, ou correrio, enfim, não sei como você chama. Mas a gente há muito tempo chama de correrio e ficou assim pra sempre. Então eu acho que ela traz essa história mais épica do medieval nela, né? Então ela é uma verdadeira lady. Ela foi construída para ser uma lady, ela foi ensinada e ela gosta, ela sente prazer nesses ensinamentos de lady.
né? Tanto que a loba dela se chama Lady, não é à toa, né? Ela gosta das histórias épicas, ela canta músicas o tempo inteiro, ela gosta de bardos que contam histórias épicas através de suas músicas, e ela sonha em um dia conhecer um grande guerreiro que vai salvar a honra dela. O Florian dela. Ela tem esse desejo de viver uma grande aventura de amor, mas ela acaba vivendo maus bocados quando é levada para Porto Real, que é a destruição do sonho dela. Aham. Né? Se você vê, todos os irmãos Stark, eles têm uma ideia de vingança pelo nome, por quem eles são. Sim. E a Sansa, por ter perdido a conexão com a loba dela muito cedo, ela não que ela perdeu isso, mas ela passou a enxergar o mundo de uma outra forma. Sim, eu acho que é tão épico quanto, só que mudando só a posição dela, sabe? Antes ela queria ser apenas uma menina vivendo e experimentando as grandes aventuras de amor desse universo e tudo mais. Depois ela percebeu que politicamente ela tinha voz. E aí ela conseguia manipular este universo que ela estava vivendo de alguma forma, melhorando ele. Para outras mulheres, para outras gerações, para o povo dela. Ela foi se reposicionando ao longo da história e utilizando os conhecimentos que ela tinha para se dar muito bem. Então ela era muito inteligente. Sim. Na série, a gente demora a ver essa Sansa. Eu talvez esteja exagerando um pouco, mas na minha mente, eu vi essa Sansa política na 7ª temporada. Que foi quando começou a acontecer realmente o movimento dela junto com Jon Snow para a retomada do Norte. E ali a gente consegue ver uma construção de uma personagem que se posiciona, que toma decisão, que cria estratégia, que se reúne com a irmã, que sabe utilizar a irmã como o melhor recurso que ela tem na mão. É uma construção que vem muito no final da história. Isso a gente já vê no livro 4 com o Mindinho, Desde o começo. Desde o começo? É isso que eu tô em dúvida. Então, porque sabe por quê? Porque ela passa por muitas paradas... Tipo, ela passa por muitas quebras. A parada da família dela é uma quebra quando ela perde a loba. Aí depois ela perde o pai e aí ela deixa de confiar no que as pessoas dizem pra ela como verdade. Mas sabe que eu acho que ela se posiciona bem no começo? Por ela ter sido educada para ser uma lady, ou seja, para ser uma verdadeira mulher nessa sociedade e ocupar o espaço que a mulher deveria ocupar, de estar sempre bonita, sempre educada, sempre bem cuidada, falando as coisas certas nas horas certas, isso faz com que ela se posicione muito bem até na hora de reagir às maldades que fazem com ela, tipo o Joffrey, logo no começo. Ela não reage verbalmente e agressivamente porque ela tem consciência do espaço da mulher na sociedade. Sim. A Arya não tem essa consciência. A Arya reage porque ela fala, cara, não, você não vai fazer isso comigo, então ela reage. E aí ela se coloca mais em risco. A Sansa se mostra uma personagem inteligente quando ela fala, gente, nenhuma mulher jamais reagiria a isso publicamente. Então eu não vou reagir porque eu não vou conseguir sucesso nessa reação. Então eu vou ficar aqui calma, apanhando, e em algum momento eu vou conseguir reaver tudo isso que eu tô passando aqui. Então eu acho que isso fez com que ela sobrevivesse. Sabe? Esse saber o lugar dela e aproveitar o lugar dela. A Cersei faz isso. E ela começou a olhar a Cersei de uma forma muito mais estratégica, né? Porque a Cersei era uma mulher que conseguiu sobreviver a tudo isso. Ela apanhava do Robert. E ela sobreviveu a isso. Ela casou contra a vontade dela. Ela apanhava do marido dela. Ela teve filhos com o irmão. Então ela teve a vida que ela quis, fingindo a demência que a sociedade precisava que a mulher fingisse. Mas não foi uma professora como foi na série. Na série foi uma professora de fato. Ela se dedicava, né, pra ensinar coisas pra Sansa. Mas aqui não, assim, no livro não. E você falou do ponto da separação dela com a Lady. Isso é um ponto que pra mim também é bem dolorido na série, assim, porque ela não cita a Lady. Nunca mais, depois que a Lady morre. Ela perdeu a conexão mesmo. No livro, não. No livro, ela sonha muito com a Lady. Ela chora, né? É verdade. No livro, ela sonha, ela sente a Lady. Quando ela tá sozinha, lá no quarto dela, depois que o pai dela já morreu, ela passa dias falando que, como ela queria ter a Lady do lado dela, ela não pede pela mãe, ela não pede pela irmã, ela não pede por ninguém da família, ela pede pela loba. E isso é muito relevante para a história dos Starks, assim, né? É realmente o espírito animal deles. Exato.
E ela sente falta daquilo ali, sente falta de uma amiga pra ela se aconchegar. A conexão dos Stark com o lobo é uma coisa de doido, É muito assim, bonito, né? porque é muito... É muito simples, assim, é muito... Não é tátil, não é explicável. Tipo, é algo a mais que eles têm, né? É uma conexão muito... Vai muito... além do físico, sabe? É Vai além de mágica. ser um bichinho de estimação. Não é um bichinho de estimação. É realmente uma extensão da alma deles. É quase que um Daemon de His Dark Materials. É isso, é um Daemon. Não é? Caramba, um Daemon, total. Assim. É muito essa presença que E eles toda têm. vez que eles precisam realmente disso, eles se conectam mesmo distantes, Sim. né? Eles se conectam com o lobo, com a parte animal deles. É. E aí eles conseguem dar um passo a mais. Mas eu acho que nesse ponto a gente entende muitos dos comentários de vocês que já haviam lido os livros antes da série, quando acontecia alguma coisa de uma temporada e não aparecer lobo nenhum, e vocês ficavam, gente, por que estão fazendo isso com os lobos? Tipo, os lobos deveriam estar aqui. E realmente, assim, hoje a gente entende que eles são um ponto muito importante para todos os Starks, sabe? Mesmo para a Arya que mandou o dela embora para se proteger e tudo mais, ainda assim... Existem momentos do livro, e a gente vai falar isso depois, que são muito relevantes para ela, né? Como pessoa, pro desenvolvimento dela. Então, eu acho que a Sansa, ela tem esse pesar dentro dela, que ele é muito maior do que o da perda da própria família. E ela viu a família inteira ser perdida por política. Sim. Ela é a única... plenamente consciente das perdas que ela teve. Porque, tipo, o Jon Snow lá na muralha demora a receber notícia, a Arya já tá seguindo a vida dela, meio que já tá cada um posicionado de um jeito, o Rickon e Bran estão numa outra realidade que ninguém nem tem noção do que tá acontecendo. Mas a Sansa não, a Sansa tá inserida no cerco político de Westeros. Exato. O tempo inteiro. Então, a evolução dela é muito palpável, assim, é muito real, né? Ela acompanhou a história de como os reinos se interagem, né? De como tudo aconteceu. E é muito melhor explicável a atitude final que a gente vê na série do que ela Totalmente. se torna. Mas outra coisa importante também são os relacionamentos que a Sansa ocupa durante todo o período da vida dela até o 4º livro. E, por exemplo... o relacionamento dela com o Joffrey foi muito parecido. Muito. Então isso foi é muito mais impressionante. agressivo no livro, né? É. Ela apanhou mais no livro do que na série. Ela apanha bastante. Tipo, o abuso psicológico que o cão faz com ela. Sim. Que ela fica aterrorizada com o cão, né? Diversas vezes. Mas, consequentemente, ela tem as melhores conversas com ele também. Porque a gente só vê essa relação de conversa na última temporada de Game of Thrones. É verdade. Que é quando eles estão, os dois, em Winterfell, e eles têm uma conversa. Que ele fala sobre a evolução dela de passarinho e tudo mais. Isso no livro já aconteceu em alguns momentos. Não ficou só pro final, sabe? Então eu acho que foi bem interessante. Mas seria legal assim. se ele encontrasse com ela de novo, né? Ai, tô torcendo. Mas não sabemos se o destino será o mesmo. Mas tem a relação dela com Joffrey, que é diferente, com a Cersei, que é mais ou menos a mesma coisa. Existe uma presença maternal ali da Cersei no início realmente muito forte. Mas pra mim, a relação que mudou o olhar dela sobre a história foi a relação dela com Tyrion. Com Tyrion? Porque quando ela se casa com Tyrion, ela acha que ela tá sendo castigada. Isso. E quando ela começa a se relacionar com ele de fato, e tem um encontro diário ali com aquele cara que é o marido dela agora, ela começa a perceber a visão dele também política das coisas, né? De como ele se porta. E é diferente também, porque na série a gente tem uma dedicação do Tyrion em deixar a Sansa muito confortável. E isso abafa um pouquinho do relacionamento que ele tem em paralelo com a Shae. Sim. No livro, não. No livro é sexualmente ativa essa relação dele com a Shae o tempo inteiro, né? E ele é infeliz no casamento com a Sansa e isso fica transparente, assim, no livro. Na série não fica tanto, dá uma disfarçada. Eles não até bem, né? Eles, tipo... Daria pra manter um casamento fake ali, de boa. No livro não tem como esse casamento prosseguir. Não, e a própria noite de núpcias que eles têm, assim, é bem traumática pros dois. Porque ele se sente numa posição de rejeição, de muito nojo, porque o olhar dela é aterrorizante. Ela se sente numa posição de abuso e subserviência ali muito grande, porque ela tira a roupa e fala, tipo, ok, faz o que você quiser, mas eu não quero porque eu tenho medo de você.
Então é uma relação que já começa muito diferente, assim. O George Martin, ele se aprofunda muito nas sensações. E na série não. Na série ficou uma coisa meio disfarçada ali. Porque ela era uma criança na série. Não dava pra fazer aquilo tudo. Mas eu acho que foi o ponto de virada dela. Foi quando ela ficou mais tempo sozinha e preservada dentro do quarto, vivendo a vidinha dela. E foi quando ela teve contato... Com os Sordontos? Não, com a Olenna e com a Marjorie também. Sim. E com os Sordontos, né? Acho que foram pessoas que mudaram muito ela. Então, na série, as fugas dela pro bosque sagrado não fazem tanto sentido quanto no livro. É bem aleatório, assim. No livro, é o único lugar que ela está sozinha. É o único lugar que ela não está sendo observada. E é onde ela se sente em conexão com a família dela, por conta da árvore coração e tudo mais. É lá que o Sordontos fica fazendo as visitas. E são várias visitas. São muitos. Eles criam um relacionamento de amizade mesmo. E o Sordontos fica beijando ela. Ele é babento. Ele é babão, E aí ela tem esses contatos que vão moldando a visão dela do mundo que ela tá vivendo. Com os Sordontos, com a Lady Olenna, com a Marjorie. A conversa dela, a primeira conversa dela com a Olenna é muito reveladora. É mais profunda do que aconteceu na série, aquela tarde de chá que ela tem com bolos e bolo de limão e tudo mais. Então, a Olenna pisa mais fundo mesmo. Pergunta sobre o Joffrey, sobre ele ser um monstro, sobre a reputação que ele tem. Eles vão mais profundo ali no livro. A morte do Joffrey é tramada ali. E é bizarro. É bizarro, Mas é uma construção muito sensível no livro, sabe? Sobre a personagem. E o quanto ela pensa, o quanto ela admira aquelas meninas. Ela vira amiga da Marjorie, das amigas dela, das primas dela. Ela tem um momento ali um pouquinho saudável como menina numa corte, sabe? E aí depois a gente tem um grande momento, eu acho, da participação da Sansa na história, que é o casamento roxo, que foi quando a gente teve a morte... Pode botar outra imagem pra gente. Outra imagem! Tudo bom! Que é quando a gente tem a morte do Joffrey. E a grande exposição do Tyrion como bobo da corte pro Joffrey, né? E o posicionamento... Tudo é muito diferente. É aí que tudo começa a ficar muito diferente na história. Porque o casamento é diferente, são dias de duração esse festejamento. E o casamento não é num lugar aberto, é dentro do septo de Baelor. Como tá na imagem de baixo, que eu achei essa arte linda, que parece uma imagem até de igreja, assim, de vitral. Mas a Sansa, ela tem um posicionamento muito diferente com o Tyrion, com todo mundo. O próprio Joffrey com Tyrion é bem diferente, algumas coisas acontecem ali, os discursos são mais pesados. Chega uma hora que você fala, gente, pelo amor de Deus, morre, sabe? Porque não dá, assim, é muito intragável tudo que acontece nesse casamento. O Joffrey é uma pessoa horrível, né? Tanto na série quanto no livro. Parabéns ao ator que fez o Joffrey, porque ele conseguiu tirar algo assim, quase impossível de você tirar da realidade. Mas eu acho que nesse ponto, que foi o ponto que marcou a fuga dela de Porto Real, foi onde a gente começou a ver as verdadeiras mudanças da Sansa. Porque aí ela descobre que o Mindinho era a pessoa que estava tramando a fuga dela, que o Sordontos traiu ela o tempo inteiro, ele não era o Florian que ela tanto sonhava. E eu acho que ali ela toma um banho gelado de realidade. Isso. Do que realmente é esse mundo e de como ela era só uma peça nesse jogo. Ela não tinha decisão nenhuma. E se ela já achava coisas horríveis que aconteciam dentro dos muros do castelo, essa primeira saída ali dos muros do castelo, depois de anos... E aí ela vê a realidade que o Mindinho no navio, e aí ele mata o Florian. Tipo, o Florian não, o Sordontos. E, cara, são várias paradas que acontecem ali que ela fala, caramba, que bizarro. É muito bizarro. E aí, diferente da série, outra coisa diferente, em vez do Mindinho levar ela direto pro ninho da águia, ele leva pros dedos, né? Pra onde ele vivia, pra casa da família dele. E ali ele encontra com a Lysa, ali ele casa com a Lysa Arryn, e de lá eles vão pro ninho da águia, mas ela já vai como Elaine, que é a filha bastarda do Mindinho. Na série, a gente vê esse plano acontecer por 1 ou 2 episódios no máximo, se eu não me engano. Foi muito pouco. Eu não sei se foi exatamente 1 ou 2 episódios, foi muito pouco. Nossa, e é uma trama gigantesca política. É muito grande. E que continua acontecendo. No ponto que nós estamos, ela ainda é Elaine, filha bastarda de Mindinho. E é no ninho da águia que a gente enxerga algumas coisas de como a Sansa tá nesse ponto da história do livro pra gente. Sim. Primeiro que ela é muito saudosista sobre a vida dela como Stark.
Ela tem tido tempo para pensar na família dela. Ela constrói um castelo de gelo do lado de fora de Winterfell. Ela faz o Winterfell inteira. Na cena do beijo do Mindinho com ela que a gente vê na série, antes desse beijo, ela está construindo o Winterfell em gelo. E isso é muito saudosista, né? Isso é muito bonito, porque ela tá ali construindo e lembrando de como é o Winterfell, resgatando as memórias na cabeça dela. E isso acontece na série também, mas é tipo... minúsculo. E é aquela parada também. Como não tem acesso aos pensamentos da Sansa, ela passa horas, ela quase congela naquela nevástica ali. E cada coisa que ela monta, tipo, ela faz uma torre, lembra de uma história. A torre quebrada ela faz. Tipo... Tudo tem uma história por trás. Aí ela faz, tipo, o pátio onde o Bran, onde o Robb e o Jon ficavam lutando. E tudo ela tem um porquê que ela tá construindo. Então isso constrói muito a personagem pra gente também. E aí tem o beijo, tem a traição, que Lysa Arryn, enfim, acredita que aquilo ali foi tudo tramado pelo Mindinho, se revolta contra ela. E a história é muito diferente a partir desse ponto. Porque a Sansa declaradamente se tornou uma Cersei 2.0. E ela está praticando os aprendizados dela de Cersei 2.0. Ela vira senhora do Ninho da Águia. De fato, ela gerencia o Ninho da Águia já. Então ela se tornar uma líder no final da série faz muito sentido. Porque ela já está fazendo isso desde agora. Ela cuidou do primo, né? Ela cuida do Robert. Ela cuida do Mindinho. Ela cuida do castelo do Ninho da Águia. Ela ajuda ele nas tramas que ele tá fazendo pra continuar sendo o senhor do Ninho da Águia. E ela tá aprendendo com ele como é que o Jogo dos Tronos funciona. Sim. Tipo... E ele tá feliz, porque ele lutou a primeira fase da vida dele o tempo todo pra ter a Catelyn Stark do lado, a Catelyn Arryn do lado dele, fazendo exatamente o que a Sansa tá fazendo. E agora ele tem a filha que é igual a ela. A diferença é que ela sabe do amor dele pela mãe e ela está usando isso para obter vantagens ali, sem chamar muita atenção, fazendo o que é pedido a ela e entregando o que ele quer. Só que, paralelamente, dentro da cabeça dela, ela tá construindo uma história. E ninguém sabe qual é essa história, só a gente, porque a gente tá acompanhando ela. Então é muito legal ver a evolução dessa personagem e como tudo é justificado. É muito bonito isso. Diferente da série, que a gente tem lacunas bizarras, que a gente fica, mas como que ela foi daqui pra essa pessoa? Enfim, no livro a gente tá tendo essa sensibilidade maior no desenvolvimento do personagem. E aí, óbvio, vou repetir 1000 vezes aquela frase de que nunca a série vai ser igual ao livro. Sim. Nunca o filme vai ser igual ao livro. Sempre vai ter uma deficiência gigantesca na adaptação. Eles fazem o melhor que podem, mas óbvio que sempre vai ter uma deficiência. E tá sendo uma experiência muito incrível conhecer os personagens pelos olhos do seu criador de fato. Eu acho que isso é impagável, né? É mesmo, é maravilhoso. É maravilhoso. Cara, se você não teve a oportunidade de ler os livros de Game of Thrones, aproveita um pouquinho do seu tempo agora, que a gente tem tempo. Lê, porque é uma história muito boa, é muito bem escrita, não é maçante, não é cansativo. É muito e bom. Se você precisar de companhia, a gente tem o nosso Clube do Livro, você pode entrar, aproveitar, participar, conversar, tá todo mundo lá. Daqui a 15 dias tem mais um vídeo de Game of Thrones, livro versus série. E aí a gente diz pra você qual vai ser o tema muito em breve, porque temos uma escolha muito importante a fazer, não é mesmo? Eita, é mesmo, Crisiqueira. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem desse projeto. A gente é muito fã de Game of Thrones. Independente do desfecho da série e da trajetória que a série percorreu na HBO, eu acho que o legado ficou. Foram muitos anos dedicados a isso, foram 9 anos, né, considerando o ano que não teve uma temporada, dedicados a essa série, dedicados a essa história. Existe uma construção narrativa literária acontecendo ainda por causa disso, vários spin-offs que todo mundo quer assistir por causa disso. A paixão das pessoas por séries épicas voltou. Não é à toa que a Netflix produziu The Witcher, não é à toa que ela está investindo muita grana em The Last Kingdom, não é à toa que Vikings voltou a ter muita relevância no coração das pessoas. A gente gosta de conteúdos épicos, a gente quer ver grandes batalhas, a gente quer chorar epicamente na frente da televisão, de alguma forma.
Então eu acho que o legado fica pra sempre, independente do desfecho. Espero que vocês gostem muito desse projeto. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Boa! Beijos e até o próximo vídeo de Game of Thrones, livro versus série. Tchau!